Capítulo 8. Quando a minha mente está normal? Eu sempre oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, de discernimento de mistérios e de segredos, no pleno, profundo e íntimo conhecimento dele, tendo iluminados, inundados de luz, os olhos do vosso coração, para saberdes e entenderdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, os seus separados. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria, tendo os olhos do nosso coração iluminados. Baseado em diversas coisas que tenham estudado, descreva os olhos do coração como a mente. Como cristãos, em que condição deveria estar a nossa mente? Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente do crente? Para respondermos a essa pergunta, devemos examinar as diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham juntos. Isso é o que eu chamo de princípio da mente auxiliando o espírito. Para entendermos melhor esse princípio, vejamos como ele funciona na vida do crente. O princípio mente-espírito. Porque qual dos homens sabe, conhece, entende as coisas que se passam nos pensamentos do homem, senão o próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, sabe e compreende, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus, da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece os seus pensamentos. O Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós e uma vez que ele conhece a mente de Deus, um dos seus propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. Essa sabedoria e essa revelação são concedidas ao nosso espírito e nosso espírito então ilumina os olhos do nosso coração, que é a mente. O Espírito Santo faz isso para que possamos entender em um nível prático o que está sendo ministrado a nós espiritualmente, normal ou anormal. Como crentes, somos espirituais e também naturais. O natural nem sempre entende o espiritual, portanto, é vitalmente necessário que a nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. O Espírito Santo deseja nos trazer essa iluminação, mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque ela está muito ocupada. Uma mente muito ocupada é anormal. A mente é normal quando está em descanso, não vazia, mas em descanso. A mente não deveria estar cheia de questionamento, preocupação, ansiedade, medo e outras coisas como essas. Ela deveria estar calma, quieta e serena. À medida que avançamos nessa segunda parte do livro, você observará diversas condições anormais da mente e provavelmente as reconhecerá como condições frequentes da sua própria mente. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal, descrita nesse capítulo. Compare-a com as condições usuais da nossa mente e você verá que frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo. E porque muito frequentemente sentimos falta de sabedoria e revelação. Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá informação de Deus ao espírito da pessoa, e se o espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Mas se a sua mente estiver muito ocupada, ela perderá o que o Senhor está tentando revelar-lhe por meio do Espírito. O sussurro tranquilo e suave. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor
e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Por anos orei pedindo a Deus para me revelar coisas por meio do seu Espírito, que vivia em mim. Eu sabia que esse pedido era bíblico. Eu confiava na palavra e me sentia segura de que deveria pedir e receber. Apesar disso, na maior parte do tempo, sentia-me uma ignorante espiritual. Então aprendi que não estava recebendo muito do que o Espírito Santo desejava me revelar, simplesmente porque a minha mente estava tão frenética e ocupada que eu estava perdendo a informação que me estava sendo oferecida. Imagine duas pessoas juntas em uma sala, uma tentando cochichar um segredo para a outra. Se a sala estiver cheia de ruídos altos, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta a perderá, simplesmente porque a sala está tão barulhenta que ela não poderá ouvir, a menos que ela esteja prestando muita atenção. Ela pode até nem mesmo perceber que alguém está falando. A comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito se dá dessa forma. Os modos do Espírito Santo são gentis. Na maioria das vezes ele fala conosco como o fez com o profeta nessa passagem, em um cício tranquilo e suave. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia para ouvir o Espírito e a mente. Que farei, pois? Orarei com o Espírito por meio do Espírito Santo que está dentro de mim, mas também orarei inteligentemente, com a mente e com o entendimento. 1 Coríntios 14, versículo 5. Talvez a melhor forma de entender esse princípio da mente auxiliando o Espírito seja pensar sobre a oração. Nesse verso, o apóstolo Paulo disse que ele orava ambos com o seu espírito e com a sua mente. Entendendo o que Paulo está dizendo, porque faço a mesma coisa. Frequentemente oro no espírito, em língua estranha. Depois de ter orado assim por algum tempo, frequentemente alguma coisa virá à minha mente para orar. Em inglês, que é a minha própria língua, creio que dessa forma a mente auxilia o espírito. Elas trabalham juntas para obter o conhecimento e a sabedoria de Deus para mim de uma forma que eu possa entender. Isso também funciona na outra direção. Há momentos em que quero orar, então eu me coloco à disposição de Deus para a oração. Se não há qualquer atividade em particular no meu espírito, simplesmente começo a orar na minha mente. Oro sobre assuntos e situações a respeito dos quais tenho conhecimento. Algumas vezes essas orações parecem muito superficiais. Não há nenhuma ajuda vinda do meu espírito. Pareço estar em luta. Então continuo com alguma coisa da qual já tenho conhecimento. Continuo assim até que o Espírito Santo tome conta de mim a respeito de certos assuntos. Quando ele faz isso, então sei que atingi um ponto sobre o qual ele quer orar. Não apenas alguma coisa sobre o que estou orando. Dessa forma, minha mente e o meu espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para que o cumprimento da vontade de Deus se faça. Línguas e interpretações. Pelo que o que fala em outra língua desconhecida deve orar para ter o poder para que possa a interpretar, explicar o que ela diz. Porque se eu orar em outra língua desconhecida, o meu espírito, por meio do Espírito Santo que habita em mim, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não produz frutos nem ajuda ninguém. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 14. Outro exemplo da maneira pela qual o espírito e a mente trabalham juntos é o dom de línguas com interpretação.
Quando falo em línguas, a minha mente fica infrutífera até que Deus me dê ou outra pessoa a compreensão do que estou dizendo. Então a minha mente se torna frutífera. Por favor, lembre-se de que os dons não são línguas e tradução. Tradução é um relato da mensagem palavra por palavra, enquanto na interpretação a pessoa dá uma compreensão sobre o que a outra está dizendo, mas no estilo próprio do intérprete, expresso por intermédio de sua própria personalidade particular. Dou-lhe um exemplo. A irmã Maria pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em língua estranha. Isso veio do seu espírito, e nem ela nem ninguém mais sabe o que ela disse. Deus pode fazer com que eu entenda a mensagem, mas talvez de maneira geral, quando me levanto em fé e começo a interpretar o que foi dito. Faço a mensagem compreensível a todos, mas vem de mim, da minha forma única de expressão. Orar no Espírito em uma língua estranha e interpretar essa língua são formas maravilhosas para entender o princípio da mente auxiliando o Espírito. O Espírito está falando alguma coisa e a mente está dando entendimento. Agora pense nisso. Se a irmã Maria falar em uma língua desconhecida e Deus estiver procurando alguém para trazer a interpretação, ele terá de deixar de lado se a minha mente estiver em atividade frenética e ocupada para ouvir. Ainda que ele tente me dar a interpretação, não receberei. Quando eu era jovem na fé, eu estava aprendendo sobre os dons espirituais. Orava quase que exclusivamente em línguas. Depois de um tempo razoável, comecei a me sentir entediada com a minha vida de oração. Quando conversei com o Senhor sobre isso, Ele me fez saber que eu estava entediada porque não tinha compreensão daquilo sobre o que eu estava orando. Embora perceba que nem sempre tenho de entender o que eu estou dizendo quando eu oro no Espírito. Aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não é mais frutífera se eu nunca tiver qualquer entendimento. Uma mente alerta e pacífica. Tu, Senhor, conservarás e guardarás em perfeita e constante paz aquele cujo propósito, ambos sua inclinação e caráter, é firme em ti, porque ele confia em ti, descansa em ti e espera confiantemente em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Espero que por meio desses exemplos você consiga ver prontamente que a sua mente e o seu espírito certamente trabalham juntos. Portanto, é da mais alta importância que a sua mente seja mantida em uma condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar seu espírito. Satanás com certeza conhece esse fato, então ele ataca sua mente, deflagrando uma guerra contra você no campo de batalha da sua mente. Ele quer sobrecarregar e extenuar sua mente, enchendo-a com todo tipo de pensamentos errados, para que ela não esteja livre e disponível ao Espírito Santo, trabalhando por intermédio do seu próprio espírito humano. A mente deveria ser mantida em paz, como nos diz o profeta Isaías. Quando a mente está nas coisas certas, ela estará descansada. Ainda assim, a mente deveria estar alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Pense nisso. Quanto tempo sua mente está normal?